Segundo episódio do ContariCast no ar, cá estamos, este seu host Ricardo Lopes, na apresentação com seus dois ilustres convidados para hoje, comigo os professores e sócios da Contari, Gustavo Bisoim e Everton Perim. Para esta roda de conversa vamos de RFID na indústria de confecção, bora trabalhar. Senhores, sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Gustavo? Como é que está? Muito bem, muito obrigado. Recuperado de quarta já? 100%. Aí. Everton, e aí? Tudo certo, Ricardo. Padrãozinho da festa foi boa lá na quarta? Excelente. Faltou né? alguma coisa? Impossível ser melhor, né? Costelada, né, meu? Costela. Teve RFID ali, não, né? Teve papo, teve. Muito legal. Gustavinho, com mais um aniversário aí, festa muito boa no Tarquim. Abraço pra turma lá, que faz uma carne maravilhosa, atendimento show de bola. Fazer um jabá de graça. É verdade. Fazer um merchan de graça pra Próximo ele, podcast, né? a gente trazer ele. Ele atende a gente. Muito bem. Everton, a história do Gustavo, da Contari, do RFID, a gente conheceu no programa de estreia, né? Aqui no nosso podcast. Agora chegou a tua vez, né? Tá chegando aqui, tu é sócio também do negócio. Conta um pouco pra gente como é que tu viesse parar em Criciúma, cara. Depois entramos no negócio aqui do RFID, da Contari, mas como é que foi essa história de chegada aqui? Ele te trouxe ou tu viesse? Não conheci o Gustavo, conheci o Gustavo faz alguns anos, mas eu já vim em 99 pra cá, vim com 16 anos me aventurar por Criciúma, vim numa cidade pequena lá do Rio Grande do Sul. Quando cheguei em Criciúma, me encantei, né? Uma cidade com shopping, com escada rolante. Eu disse, aqui é o meu lugar que eu quero ficar. Se tu fosse pra Tubarão, não demorou a ter ali. Ela não tem ainda. E hoje eu me considero, eu sou gaúcho e criciumense de coração. Não tem nada que me faria sair dessa cidade que eu amo, que eu admiro, que tenho o maior respeito, né? Então, minha história começou então em 99, quando vim pra cá, vim estudar, vim trabalhar na área de contabilidade. Meu pai era contador. E aí fiz a minha carreira na área de contabilidade. Sou professor do curso de contábeis aqui da Unesc, da administração. E já trabalhei em diversas empresas e negócios. Então tu não veio restrito só para a parte de professor? Não, eu vim para empresa. Como estudante, vim fazer o terceirão aqui, o terceiro ano. Então já tá. No colegião, então já me familiarizei muito com o Criciúma. Carvão na veia. Com certeza. Traz carvão na veia. Legal. Essa dizem que dessa água aqui, quando bebe, meu irmão, o negócio é... E eu repito isso com qualquer pessoa que eu vejo de fora, que tá vindo para cá nos primeiros meses. Eu digo que agora é tarde demais. Você já escolheu, já fez a escolha da sua vida. Mas pra te ver, eu tava conversando com o Paulo lá no teu aniversário, Paulo Priante, que é parceiro de vocês aqui, parceiro nosso também. E o Paulo falou uma coisa que eu achei muito pertinente. Pô, cara, é tanta oportunidade em Criciúma que, se eu tivesse vindo pra cá 20 anos antes. É tanta coisa. E assim, e falando de tecnologia, né, que é bem o setor de vocês. E a gente vai começando também, a partir do momento que a gente vai entrando, acho que muitas pessoas em Criciúma, aqui na cidade, eles não sabem a potência que é essa cidade. Né? Então, a gente que está mais no meio, a gente, mas descobre. Mas cada dia tu descobre uma coisa, uma empresa diferente, aí tu vai descobrir, mas o cara tem uma empresa de tecnologia, surgiu lá e geralmente ali as grandes empresas que beta sistemas mesmo, eu acho que ela mais jogou no mercado foram profissionais, né? Ela calibrou empreendedores, né? Então, acho que isso aí é legal, acho que essa vida aí. E esse casamento com o Gustavo aí? Como é que foi aí? Foi amor à primeira vista? Nos conhecemos na universidade, né? Mas lá? Na Unesc. Aqui, né? Na universidade, aí fomos conversando e tal. E aí surgiu a sinergia de negócios, né? Também. E aí também a gente sempre fala que eu, Gustavo, eu sou de uma área contábil, mais de uma formação financeira. Né? O Gustavo é o nosso oposto, né? Ele trabalha muito na área de tecnologia, com essas questões. E isso é muito importante, né? Numa parceria que as diferenças que somam, né? Porque às vezes tem uma mesma cabeça, a mesma visão de negócio, de mundo, isso pode interferir, não agrega, né? Geralmente dizem que todo negócio tem que ter o sócio bonzinho e o mais ruinzinho, né? O Gustavo é o bonzinho. Geralmente é o homem do dinheiro, né? É o Relações Públicas. Tá certo. Gustavo, é isso aí? Vai assim embaixo? O Everton falou alguma coisa que não estava dentro? Não, é isso mesmo, né? Eu faço a parte do policial bom e ele faz a parte do policial mal. Eu nunca vi isso escrito em algum lugar, sabia? Mas toda empresa faz, né? Toda empresa faz. Não, teve um tempo que eu fui visitar uma organização, nunca esqueço. Aí eu vi que o presidente, muito político, e o outro diretor, mas batia assim, vocês estão usando a estratégia perfeita aqui. Um bate, o outro assopra. Eu sempre falo que uma empresa que visa só o que o comercial fala e segue como absoluto, é um risco muito grande. Se ela seguir só o que o financeiro fala, é um risco muito grande.
Então esse bom senso, esse equilíbrio que é fundamental É que tem em que ter qualquer o negócio. sonhador, cara. Tem que ter o louco. E alguém né? que puxa, alguém que... Tem que ter o louco. E eu sempre lembro de um cara que eu acho que vocês conhecem, que é o Pedro, o Pedro Graça. Uma vez ele falou isso aí, assim, olha, cara, às vezes tem que puxar o sonhador, mas aí quem faz isso é o financeiro, porque o cara é o que vai dar. Não, isso aqui vai dar certo, cara. Isso aqui tem mercado, isso aqui vai acontecer. Aí o financeiro vai lá, custo. Tá louco. E se dá pronto, tá errado. Olha o Faz a pessoa pensar, né? Rever a sua ideia. Aí dá medo de vez em quando, né? Mas é difícil, cara. O cara, quando tem noção de mercado, assim, ó, eu não sei, às vezes a gente vê o seguinte, uma coisa que também a vida me ensinou. Às vezes eu trago alguma coisa, eu nunca esqueço que eu trouxe o mercado de mobiliário urbano aqui para Criciúma, na época. Eu antecipei 2 anos acontecendo no Brasil, trouxe uma referência internacional. E aquilo ali, eu não fui bem, acabei quebrando. Mas o que eu aprendi essa lição? E também teve já outros casos também que tu tenta sempre te antecipar o mercado. Cara, tem uma coisa que é o seguinte, às vezes o mercado não está preparado para aquela tua grande ideia. Aí passou 10, 20 anos, deu certo. Não é porque deu certo com outra pessoa, é o time. Então assim, o que tá vendendo hoje? Cara, não adianta tu botar isso agora. Né? Tipo, acho que quando tu inventou o automóvel, até começar, o produto era muito caro. Tem vários exemplos de coisas que são muito caras quando são lançadas e hoje começa a ter um preço menor, né? Mas aí é mercado, é outra coisa. Senhores, a economia de Criciúma, deixa eu entrar no RFID aqui, né? Ela sempre foi muito forte, né? A gente já passou aqui por várias situações, economia em alta, economia em baixa, e esse povo aqui tá sempre se reinventando, né? E não dá para botar só nós aqui no Compasso. Eu acho que Criciúma já há muito tempo ela vem recebendo pessoal de fora, e esse pessoal que vem agrega muito para cá. Não são mentes brilhantes, e a gente passou crise de carvão, crise de cerâmica, crise de confecção, que é onde a gente vai entrar agora, indústria plástica. Vocês veem como é que essa região ela se transforma, cara. Não tem tempo ruim, não tem parar para chorar. E aí eu queria entender de vocês o seguinte, como é que o RFID ele é aplicado nessa indústria de confecção. Tipo, até eu queria fazer o seguinte, Gustavo, se dá para fazer uma análise de como era a confecção sem o RFID e a confecção com o RFID. Eu acho que já podia entrar direto na situação para entender, olha, cara, acelerou o processo de rendimento para o gestor assim, para o cliente em X%, para a gente ter uma noção. Bacana. Contigo agora. Na verdade, essa tua fala é muito pertinente porque, de fato, a população aqui local, ela se reinventa a toda hora, né? E se você analisar as empresas locais, elas sempre estão na vanguarda, sempre estão buscando tecnologias que são vanguarda, né? Olhando a nível de Brasil, hoje nós estamos, de fato, muito à frente, falando de Santa Catarina especificamente, né? Que é um estado que evoluiu muito na crise, que cresceu muito na crise, por conta dessa característica do povo, né? Por conta da cultura do seu povo, que é um povo empreendedor, que é um povo de se reinventar. E olhando para dentro da confecção, isso não é diferente, Lopes. Então, se você verificar dentro de um processo produtivo todas as oportunidades de apontamento de produção, né, e você ter esse dado na tua mão, você consegue tomar decisão mais rapidamente, prevenindo perdas, né? Então, o contexto todo do RFID ou de qualquer outra tecnologia aplicada em qualquer indústria é prevenção de perdas, é redução de custo. É isso. Por exemplo, tá falando, só deixa eu interromper por uma coisa, estava lembrando aqui, teve um processo de quebra de muita indústria de confecção, que foi o período que não dava para competir com o que vinha da China. Isso acabou, tipo, aqui tu pagava, tu era fiscalizado tal, e um imposto muito alto tal, uma série de problemas. O RFID poderia resolver alguma coisa nesse período já para essas empresas? O RFID ele pode ajudar muito, porque você o RFID ele te dá uma capacidade de gestão do teu estoque muito grande, né? Então você consegue visualizar tudo que você tem dentro de casa nos estoques, tanto físicos quanto estoques de loja, né? Que são físicos também, mas estoques que são mais pulverizados. E as soluções de Omnichannel, por exemplo, necessitam muito disso, porque senão você vai ter que ter um estoque muito grande para poder atender a demanda do mercado. E isso acaba gerando um custo, um desembolso muito maior
da indústria, né? Então você tem que ter um estoque grande para garantir a disponibilidade de estoque na ponta. Com a RFID você tem um controle muito maior, você tem a informação em tempo real, então tu reduz muito a necessidade de investimento inicial, de desencaixe inicial, né? Então, sim, respondendo a tua pergunta... Informação mais segura. Certamente. E aí, olhando para dentro da confecção, né? Falando um pouquinho da confecção local aqui, né? Criciúma tem, de fato, uma característica muito importante dentro desse cenário, porque ela atende muitas magazines, né? As grandes magazines. E a margem é pequena em cada peça. Então, tu ganha no volume, mas a margem é pequena. Exatamente. Então, qualquer perda, ela é significativa, né? Então, seja de logística, seja de corte, de costura, de aviamento, enfim. Então, certamente o RFID, ele ajuda muito nesse sentido. Uma outra coisa bem dúvida. A gente passou, a gente nem fala ainda, mas a gente passou 2 anos aí de pandemia, cara. Como é que foi o RFID? Ele já estava presente nesse período, Gustavo, aqui na nossa indústria? Ou veio por agora? Ou já existia antes? Como é que estavam essas operações do RFID aqui na confecção? Muitas das confecções que operam aqui na região já usam a tecnologia, né? Mas elas usam em pontos específicos. 40% hoje? Não sei te dizer exatamente o percentual, né? Acho que é bem menos que isso. Mas as grandes magazines como Renner, C&A, Pernambucanas, Avan, né, que são grandes nomes, elas já usam essa tecnologia. E elas, por consequência, então, implantaram isso nas indústrias coadjuvantes que fazem o que a gente chama de private label, né? Que fazem a confecção para essas grandes magazines. Então, essa tecnologia, a RFID, ela é presente na ponta já, antes até mesmo da pandemia acontecer. Porém, em pontos muito específicos da confecção. Por exemplo, na expedição, né? Ela não consegue ter ainda, hoje, o que a gente chama de full RFID, né? Que seria desde o controle do tecido, né? Da matéria-prima, até o controle do produto acabado lá na loja. Então, hoje um mercado grande. É muito grande, muito grande. E é praticamente mar azul ainda nesse sentido. Tu acha o quê, cara? Mais do que uns 10 anos para isso? Acho que sim, tem acelerado muito, né, o uso da tecnologia. Até a gente brinca aqui dentro da empresa, da Contari, que não é se ele vai colocar, é quando ele vai colocar, né? É uma tecnologia sem volta, isso sem sombra de dúvida, ele vai acontecer. Agora, se é em 5, 6, 10 anos, isso é o mercado que vai dizer, a economia que vai dizer, né? Então, os custos ainda da etiqueta, para alguns produtos eles não são viáveis, né? Como supermercado, por exemplo, ainda não tem viabilidade financeira. Mas na confecção isso já é comum, já não se discute mais. O RFID surgiu no mundo quando? Tem um breve histórico dele? Por incrível que pareça, faz tempo, né? Então eu já trabalho com a RFID há 20 anos, né? E antes de mim, pessoas já trabalharam com ele. Então, certamente ele faz mais de 30 anos que a gente ouve falar da tecnologia, né? E só agora, nos últimos 6 ou 7 anos, é que ela de fato ficou popularizada, né? 4 anos para cá. 5 anos que a gente efetivamente escuta que as empresas de fato estão fazendo projetos maiores com essa tecnologia. E por quê? Né? Porque é o custo, né? Então, o custo de fato... Chega na planilha, né? Isso aqui é muito bom. Mas uma outra dúvida também é a seguinte. O teu comprador hoje, o cara que te procura, ou ele já conhece, já ouviu falar no RFID, ou ainda tu vai em muitos clientes grandes que, cara, o que é isso? Hoje sim, Ricardo. Depende do nicho, né? Então, na segunda-feira a gente teve a honra de receber o Ricardo Faria, né, que é um dos maiores, o maior produtor de alimentos do mundo e de ovos, né, do Brasil. E ele já ouviu falar da tecnologia, né, mas ele ainda não visualizava a aplicação Para ele um bom negócio? É um excelente negócio. Inclusive, vamos evoluir uma conversa com ele na sequência. Mas, então, são nichos. No caso dele é agronegócio, né? Que está começando agora. E tem outros nichos que já está bem popularizado, que é o caso da confecção, né? Então é difícil tu chegar numa confecção que o cara já não tem escutado, né? Cara, tu tá falando que realmente é um oceano
azul aí imenso, né? Muito grande. Muito bem. Seu Everton, agora é contigo. E a gestão com RFID? No que ela melhora as coisas dentro de uma organização, brother? Primeira parte, acho que nasce tudo da ideia do controle, né? De eu ter certeza do que eu imagino que eu tenho, que eu possuo, eu realmente tenha de fato, né? Essa conciliação dessa informação é muito importante. Só que para ter essa garantia de tudo que eu tenho lá no meu estoque, está no meu sistema, está à disposição de venda, para produção, etc., eu preciso ter uma relação de custo-benefício. Que o meu controle para ter essa certeza não pode ser maior do que a perda que eventualmente eu tenha por não ter esse controle. Isso é muito crítico nas empresas. Eu trabalhava numa empresa de confecção aqui da região, muito grande, e ela tinha operações em diversas lojas no Brasil inteiro. Ela mandava, expedia daqui de Criciúma, expedia para uma loja lá no Nordeste. Passava por controle de qualidade, depois montavam lá o pedido, empacotavam, carregavam o pedido num caminhão, levavam até lá. Lá na loja tinha uma pessoa que contava de novo aquele material e colocava na prateleira. Tempo. Um ano depois, no final do ano, para a questão de balanço e de controle da empresa, havia o controle físico, a contagem daquele material. E lá se identificava que deu uma quebra de estoque. Haviam produtos lá que estavam no sistema, mas não estavam fisicamente. A pergunta era, identifiquei, deu um prejuízo lá, vamos dizer, 10 mil reais naquela situação. Aonde estava o problema? Quem contou errado foi aqui na fábrica, Perfeito. Foi na expedição, foi lá quando recebeu o material, foi... Então, eu tinha um custo para identificava o valor, mas não tinha uma ação efetiva. E a informação ela é precisa e ela é imediata, né? Isso. E aí com o RFD, qual que é a ideia? Eu consigo controlar cada etapa, ter a certeza que se tinha 50 produtos naquela nota fiscal, aquela caixa que tem que ter os 50 produtos. Então não pode dizer desculpa que foi erro na fábrica. Quando chegou lá, a pessoa vai conferir com o leitor e vai ter a certeza que entrou na loja 50. Então não teve nenhum desvio, digamos assim, da transportadora. E tem mais um detalhe. Então eu sei exatamente identificar o problema e aonde o problema está. Porque às vezes eu só identifico o problema, identifico o prejuízo, mas não consigo responsabilizar ninguém. Perfeito. Então eu só aumentei o meu prejuízo, que eu gastei mais para ter essa E tem informação. outra coisa, o tempo hora, né? O trabalho. Às vezes tem lá o cara para conferir cada etapa, né? Aí por aqui, o cara só vai passar o sensor, né? O aparelho ali que se passa. Isso é rápido, ganha tempo, produção. Então tem essa questão de desvios de peças, extravio de peças, digamos assim. E outra é o seguinte, eu tenho lá um cliente que veio comprar um produto, ligou lá para a loja, eu digo que tenho porque está no sistema, quando ele vai identificar lá, chega na hora, cadê o produto? Uma outra Então, coisa, essa conciliação uma outra coisa que me importante. veio aqui desse papo com o Everton, Gustavo, por exemplo, assim, eu sei que não se coloca o RFID com a questão de segurança, né, de controle de... Mas, cara, tu vê bem, quantas mercadorias são transportadas por avião, pelos avião, trem, e... Quando essas cargas são roubadas, alguma coisa, tu tem como ter esse controle dessa carga? Controle de número sim, mas tu tens, não tem rastreamento nele, para deixar bem claro, não é um rastreamento, né? Tipo, a empresa vai saber que perdeu aquela carga, ela vai ter o controle meio que imediato, apagou lá o sensor, como é que é o negócio. Mas, por exemplo, tem um controle para te saber onde é que está essa mercadoria? Só para gente tirar dúvida. Tem. Na verdade, o controle de perdas, ele tá dentro do contexto da segurança, né? Então a gente pode afirmar que o RFID ele serve para segurança. Né? Bom. Então ele não é um controle de furto, isso não, né? Sendo que algumas empresas elas implementam o antifurto, que não é o nosso caso aqui. Qual é a diferença de uma coisa para outra? É porque o antifurto ele se assemelha muito àquela tecnologia que tem nas lojas, né? Que tem aquelas traves, quando você passa ele apita. Né? Então o RFID é complexo de você fazer isso. Porque você tem que dominar várias variáveis de ambiente que não são fáceis, não são triviais. Então é por isso que não existem tantas empresas que fazem o antifurto. Existem algumas no Brasil, né? E ele não é tão, digamos, popular ainda, né? Mas ela serve sim para segurança, no controle de perdas, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que você utilizou, eu posso sim rastrear a mercadoria, né? Se eu tenho o chip dentro da peça, né? Claro, o cara que roubou a mercadoria, se souber onde é que está o chip e tirar, acabou, né? Acabou. Mas se eu passar por um leitor
ou passar um leitor próximo a essa mercadoria, eu consigo identificar de onde que veio aquele item, né? Qual é o lote, qual é a configuração daquele item. Então, eu posso afirmar que eu tenho controle de rastreabilidade, sim, utilizando a tecnologia, tá? E eu também tenho um controle efetivo do que se coloca, por exemplo, dentro de uma loja, né? Usou o exemplo do antifurto ali, né? Então, por exemplo, eu estou no showroom de uma loja, né? Eu tenho lá 5.000 itens, 2.000 itens. E eu consigo, então, diariamente fazer essa verificação de quais itens estão ali, né? O que o professor Everton acabou de falar é que uma vez por ano a empresa faz essa verificação. O famoso fechado para balanço. Fechado para balanço. Para tudo e vamos contar. O RFID isso elimina? Pode fazer diário. Diário. Exatamente. Cara, E com uma certeza, porque nada te garante que a pessoa foi lá contar 2.000 peças e ela contou efetivamente 2.000 peças. É um caminho sem volta. Tu tira o fator humano, a variável humana do controle. Isso pro gestor, isso é de fundamental importância, né? Gustavo, o modelo aplicado em Criciúma de RFID, ele vale para todo o Brasil ou cada caso, cada indústria de confecção? Como a gente está falando de confecção hoje, vamos permanecer nela. Ele é diferente. Cada indústria ela tem um cenário diferente, Ricardo, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma indústria que fabrica jeans, ela tem um contexto diferente, né? Uma indústria que fabrica camiseta, ela tem um processo também próprio. Então, cada indústria tem basicamente o seu processo. Porém, o RFID, quando a gente olha esse cenário, nós temos basicamente dois pontos importantes. O primeiro dele é o que a gente chama de middleware, tá? É um módulo que faz a leitura da etiqueta. Então, nós temos um módulo que faz a gravação da etiqueta. Geralmente, essa informação vem do ERP da indústria, né? Ela já tem um padrão de serialização lá. A gente geralmente utiliza esse padrão, né? Importa para dentro de um sistema. Esse sistema grava a etiqueta, a gente chama de birô de impressão, tá? Então, esse módulo grava a etiqueta e nós temos um outro módulo que lê a etiqueta. Só faz isso. Grava e lê. A partir daqui, eu tenho uma camada que a gente chama de camada de serviço. E essa camada de serviço, a gente avalia o processo único da empresa, né? Então, a gente implementa aqueles ajustes, aquelas melhorias que devem ser contempladas para poder atender aquela determinada indústria. Mas elas são muito similares. Então, assim, não é igual, mas são muito, muito similares. Então, tem uma característica, é um modelo universal. Sim, tem uma característica, Ricardo, que é importante também. A maioria das confecções, elas têm empresas parceiras, que são as chamadas facções. Então, o produto sai de dentro da indústria, vai para a facção, é industrializado, uma etapa, ele volta para isso. Imagina a complexidade de controlar isso em milhares de peças diariamente, saber exatamente que foi 1.000 peças e que voltaram as mesmas 1.000 peças. Isso é de uma complexidade de controlar manualmente, que a maior parte das empresas que controlam isso manualmente, ou elas têm um controle muito apurado manual, mas que não tem a certeza de que aquilo ali é real, ou elas têm uma perda significativa disso. Tempo é vida, tempo é dinheiro, né? Eu acho que o RFID ele veio para resolver um pouco disso, né? Então, tipo, às vezes tu tens um profissional que vai perder muito tempo em fazer aquilo que é obrigado por controle, né? Pro teu caso. O RFID ele acaba resolvendo a potência de informação. Essa do balanço, cara. Todo ano Tu tem um balanço contínuo. Para a tua operação. Só isso aí. Custo absurdo. Custo absurdo. É o custo-benefício que eu falei no início. Tudo gira em torno disso. Não adianta criar um controle maior do que o teu benefício. No mundo, isso já é usado há muito tempo, Gustavo. Bastante tempo. Começou nos Estados Unidos, né? Tanto que as maiores empresas hoje de chip são americanas, né? Avery Dennison é um exemplo, a própria Impinj, né? Que é americana. Na Ásia tem muito, né? Então, obviamente... China também já voando nisso. Voando, né? Com certeza, né? Grandes montadores de chips, né? De convertedoras chinesas, que a gente acaba comprando deles. E agora o governo brasileiro anunciou a reabertura da Ceitec, que é a única empresa do Brasil que faz chips, né? Que fica em Porto Alegre. Então, ela foi fechada no governo anterior e agora foi descontinuada, digamos assim, né? E agora ela está retomando a operação no Brasil, né? Então a gente vai ter os chips também produzidos aqui. Obviamente com a esperança de que o custo isso, né? barateie. Interessante. Mas por que foi fechado no governo anterior? Eu não sei dizer para você exatamente.
Não, eu acho Porque que é um bom negócio, né? É uma empresa que não dava lucro, né? Então, segundo as afirmações, a gente também não consigo discutir, porque eu não tenho esse nível Mas de pro conhecimento. mercado é interessante. Sim, com certeza. Pesquisa, né? Tudo que é pesquisa é certeza. válido. Quais são, na tua opinião, Gustavo, as principais vantagens do uso do RFID na gestão de estoque e rastreamento de produtos na indústria de confecção? Fica à disposição de vocês dois. É isso que o professor Everton falou, né? Essa questão, existe uma dor muito grande que é no controle de matéria-prima, né? No primeiro momento, então, no controle de tecidos, né? E tu pode controlar o processo inteiro. Inteiro, exatamente. Então, desde o insumo até o produto da ponta na gôndola. Até o produto acabado. Então, a primeira grande vantagem é o controle de matéria-prima. Então, às vezes, você não sabe se vai faltar. Aí você precisa daquilo ali porque é o mesmo lote, cor, enfim. Então existe uma complexidade nesse momento, né? Depois é o controle do corte, que a gente chama de talhado, né? Alguns chamam de corte, outros de talhado, mas é o corte. Então você corta lá o tecido, né? E você manda para as facções externas um bolo de tecido cortado, e os aviamentos, que são os botões, né, linha, essas coisas. Então, esse controle é praticamente inexistente, assim, um controle mais efetivo. Então, você tem por peso, enfim, mas é muito difícil você controlar. Vai para a costura faz a costura e devolve as peças semi-acabadas. Essas peças semi-acabadas, então, também eu preciso de um controle ali. Acontece muitas perdas nesse momento, tá? E aí eu falo perdas, porque pode não ter ido o tecido, pode ter ido a mais, pode ter extraviado no transporte, enfim, N motivos que a gente não sabe. E a partir daí, então, todo o controle de apontamento dentro da produção, né? Que vai para o aviamento, vai para o acabamento, vai para, às vezes, se for jeans, por exemplo, a lavação, né? Volta da lavação, enfim. Então, tu tem N processos internamente que são, de fato, podem ser, de fato, controlados com a RFID, e reduz significativamente o custo. Pensa você assim, se você mandar um lote de produto para uma Renner, por exemplo, né? Fazer essa expedição e você não contou direito os packs, né? os pacotes com a grade correta, quando chega lá ele tem RFID na ponta. Então ele vai controlar com a RFID. A precisão dele é 99,9 e a tua é bem menos. Tem a variável humana ali, se contou errado, se contou mais a menos. E o humano geralmente vai fazer suscetível uma muito mais falha que a tecnologia. Não é na entrada e na saída. Não, é mais suscetível ao erro, né? E aí você imagina, logística reversa, devolve o pedido, né? Você tem que emitir uma nova nota, tem que revogar. Cara, o que eu tô falando? Eu tô resumindo muito grande. Tempo. É tempo que se ganha. Um erro ocasiona... É isso que tu falou. Então, assim, tudo é tempo, cara. Tu tá agilizando o processo. Eu não vejo, cara, a turma ficar fora disso. Grandes empresas, grandes corporações. Eu não sei até quando que ela pode chegar e diminuir custo. Tu falasse das redes de supermercados. Mas, por exemplo, a rede talvez não, mas o fornecedor sim, né? O CD, né? Então, falando de supermercado um pouquinho, um grande problema que tem, por exemplo, você tem um CD... né, um centro de distribuição local que manda para 20 lojas. Aí a loja 1 pediu, né, um conjunto de produtos e a loja 2 pediu outro conjunto de produtos. Então ele vai um caminhão fracionado. Uma parte vai para 1, outra parte vai para 2. Como você não tem esse controle de forma automática, o cara que vai descarregou metade da 2 lá na loja 1. Então a loja 1 ficou com excesso de estoque e a 2 faltando. E é muito caro você mandar da 1 para 2. Então tu vai mandar uma nova expedição... né? Isso tem um custo maior, você deixou de vender lá na ponta. Isso aí dá um programa, hein? Trazer o pessoal do mercado, isso aí dá um programa. Tem bastante. Uma outra... postes lá, que a gente teve exemplo. Né? Eu acho que essa questão de trabalhar os setores, eu acho muito pertinente. Até trazer convidados de setores aqui, 2, 3 setores, para bater um papo. Daí a gente fica fazendo cruzamento de informação, né? Desconheço algum setor que não faria sentido o controle da RFID. Outra coisa, nessas duas andanças, nessa andança de vocês aí, cara, alguém já implicou com a RFID dizendo que não ia funcionar?
Há muitas, 100% praticamente, né? Quando você entra numa indústria, quem solicita é o gestor, né? É a alta gestão. Geralmente o diretor, né? Os gerentes... Então a base que ali que é um problema. Eu não vou dizer que é um problema, mas toda mudança ela gera um receio, né? Ela gera uma resistência, né? E sim, tem muita resistência. Então, principalmente quando chega num ambiente que ele é um ambiente mais hostil, né? Onde você tem uma operação muito na base, a operação é muito manual, e aquelas pessoas elas temem perder essa função, essa atividade, né? Que há esse risco, né? Sim, logicamente, né? A redução... Não quer dizer que elas não possam ter a chance de Elas se capacitar. exatamente. Então, o que a maioria dos gestores fazem é isso, né? Elas acabam realocando essas pessoas para novas funções, né? E essas funções que são mais operacionais acabam sendo então resolvidas de forma automática. A Contare leva quanto tempo para implementar isso dentro de uma empresa? Só para a gente ter uma noção, assim, Ricardo, é 1 ano para implementar, deixar tudo redondinho, para o nosso amigo que é o gestor dessa empresa não ter mais incomodação. Ele está aqui com o aplicativo dele, porque está tudo aqui, né? Está no aplicativo dele, sabendo onde é que está o produto. Quanto tempo leva? Depende do produto. Hoje a gente tem um portfólio grande de produtos, né? A gente atende desde o varejo, que são lojas varejistas, de shopping, de atacado. Esse produto do shopping, por exemplo, da loja, ela é rápido. Rápido que eu digo, numa semana faz a implantação, né? Porque hoje ele já está pronto. E tem projetos, por exemplo, como projetos de indústrias que são maiores, que levam 1 ano, que leva 3 meses, que leva 2 meses, dependendo da maturidade do processo da indústria, tá? E do nível de integração que precisa. Então, quando eu tenho que integrar, por exemplo, muitos detalhes com ERP, então isso tende a levar um tempo maior. O que a gente faz para reduzir isso, Ricardo, é fazer em módulos, fazer por partes, né? Então, vamos primeiro agora implementar... Geralmente a gente implementa a expedição primeiro, que é rápido. A expedição, eu estou te falando, em 1 semana a gente consegue deixar redonda, né? Então, começa na expedição e vem de trás para frente. É assim que a gente faz. Ô, Ricardo, tem uma questão aqui que me permita. Imagina. Em relação à tecnologia, a tecnologia e o emprego. Sempre se preocupam, né? Que, olha, aquela tecnologia pode tirar o meu emprego, como o Gustavo está dando o exemplo agora. Hoje, o desafio das empresas, principalmente das indústrias aqui da região, é conseguir mão de obra. Então, essa pessoa ali que vai, eventualmente, o processo vai melhorar e aquela função de conferência, de contagem, ela vai ser eliminada, essa função, com certeza vai abrir diversas outras oportunidades. Então, a situação atual dos empresários que a gente conhece ali, olha, quase que unanimidade, estão com dificuldades de contratação de mão de obra. Tanto qualificada quanto a mão de obra básica, assim, né? Cara, que não exige tanta... Eu acho que a gente já conversa há muito tempo e a gente sempre falou sobre isso. Eu sempre digo isso. Criciúma é uma cidade que ela tem emprego. Tem. Pleno emprego, assim, hoje é pleno emprego. Tu quer limpar a casa? Tem emprego. Tem vaga. Tu quer ser pedreiro? Tem emprego. Tu quer ser de tecnologia? Tu quer ser um CEO? Tem vaga. Então, para todos os setores aqui tem. E Criciúma tem uma coisa, cara, que eu gosto muito daqui, que quando chega alguém de fora, tal, e tu quer indicar, tu tem várias instituições para capacitar gratuitamente. É verdade. Então, eu acho assim, tem o ecossistema é perfeito aqui na gente. Porque é mão de obra. Todo mundo aqui passa dificuldade de mão de obra. Não tem quem não reclame de mão de obra. Cara, montei meu negócio, tô me incomodando com o cara, tô me incomodando com esse, tô me incomodando... Cara, é mão de obra. Eu acho que assim, a gente tá passando uma fase na parte de mão de obra, que é a educação desse novo profissional. Porque a gente também enfrenta essa questão dessa nova geração, mais nova geração, a geração Z. E aí tu vê, estão sendo contratados pessoal de 40 a mais, que meio que já tinham que ter... Não, eles estão pagando para esse pessoal voltar por causa da questão do comprometimento deles. Então, ou seja, para tu ver como é que tá a coisa, né? Não, aquilo ali já foi e tal. Não, cara, o mercado ele tá propício para tudo. Vou te dar um exemplo, Ricardo. Na universidade... Alguns anos atrás, isso não faz muito, uns 10 anos atrás, as pessoas nos contactavam. Olha, tem uma vaga de estágio aqui na empresa, oferece ali, né, oferta ela na universidade, na sala de aula. Quando a gente passava isso, imediatamente 3 ou 4 interessados. Hoje, se for uma vaga de estágio, eu nem aviso, para não perder tempo. Caramba.
Depende a oportunidade, não há Tá interesse. enjoada essa geração mais É, nova. enjoado, Tá aí, enjoado. Não, mas a Cara, eu questão comecei com 13 de office boy, cara. é um choque pai total. vai trabalhar, vagabundo. Então, é pleno emprego, as oportunidades de setores, isso vale para computação, para Qualquer emprego, qualquer. para tecnologia, para a área de contabilidade, administração. Hoje a gente vê pleno emprego, inclusive do pessoal da universidade, que isso é muito importante para a região, né? Vocês são professores. Vamos fazer uma. Deixa eu pegar agora, por exemplo. E vocês também são professores, mas vocês também são contratadores, né? Contratantes. Agora é o seguinte, como é que está essa mão de obra que vocês estão desenvolvendo hoje dentro de universidades? Assim, eles vão para onde, essa geração que vocês estão desenvolvendo lá? Porque a gente tem aquele projeto lá que eu estive visitando lá, que tu coloca os alunos dentro de acho que é o Lab ou Solution, Labs. né? Então o cara vai para lá, trabalha para a empresa, entende a empresa, ele já está sendo formado dentro. Mas não são todos que saem dali com esse perfil, né? Não. Então, como é que vocês definem esse profissional do presente? Não nem do futuro, do presente. Na tecnologia, assim, falando um pouco da área que eu trabalho, né? O Everton trabalha em outra área. Tem dificuldade nisso também? Gustavo? Muita, porque hoje o nosso profissional ele é global, ele não é local, né? Então, o cara mora em Criciúma e está trabalhando para os Estados Unidos, está trabalhando para o Canadá, para a Europa, muito facilmente, né? Então, essa mão de obra mais qualificada, né? Os profissionais que têm uma maior capacitação acabam se alocando nesses mercados. Essa semana mesmo a gente perdeu um dos nossos melhores funcionários aqui, o Bruno, que foi se alocar, né, numa empresa americana. E não tem como você dizer para não ir, porque o salário é realmente em dólar. Em dólar, né? Vocês estão pagando quanto lá fora para a gente ter uma ideia? Começa assim um profissional bom $5.000, né? Então, R$25.000 é um salário de um executivo aqui, né? De um alto executivo. Então, é muito difícil você competir com esse mercado, né? Então, acaba que a universidade não fica tão interessante, porque essa turma estuda uma tecnologia e já se aloca rapidamente no mercado. Só que isso é uma bolha, né? Porque daqui a pouco essa bolha estoura, você está lá com seus 40 a mais, como você falou, 50 anos e não consegue mais se alocar no mercado. Tu não consegue acompanhar tão rapidamente assim a evolução da tecnologia. Então, esse ensino formativo por experiência, ele é muito positivo, está sendo um projeto muito desafiador e positivo para a instituição e que você acaba entregando uma formação muito melhor para o nosso profissional, capacitando a ele, não somente, oportunizando não somente uma operação técnica, mas um olhar mais empreendedor. Então, esse cara ele tende a ter a sua própria startup, a sua própria empresa, a galgar caminhos mais executivos dentro do cenário que se apresenta. Diz o IBGE que a população brasileira vai envelhecer, vai ter poucos jovens. Então, quer dizer, deve complicar um pouquinho mais, né? Sem dúvida. Eu acho que os vovozinhos que vão estar sendo aí os funcionários da turma, né? Bom, Everton e Gustavo, seguinte, um exemplo para a gente também simplificar e democratizar o RFID. O cara tá no motel e some algo. O RFID descobre onde ela está? Calma, eu não estou falando da companhia que tu está lá dentro, tá? Mas tu subiu uma televisão de lá. Tu tem como ter o controle disso? Ou da companhia também dá? Se tu achar que dá botar um chip ali. Eu vou deixar o professor Everton que tem maior experiência. Everton, por favor. A questão mesmo é de como a gente falou no início, de controle. Então, o gestor desse empreendimento, né, do exemplo do motel, ele nem ria. Ele precisa ter segurança, né? Porque pode ter. É muito comum que se furtem, né, alguns objetos, né? Então, conversa com o cara sai com a televisão lá dentro. E o próprio empresário comentou isso numa conversa um dia comigo, com o Gustavo, né? Que sumiu, o cara estava dentro do. Eles conseguiram identificar lá dentro do carro. Olha a tara do cara, né, bicho? Levar embora a TV, né? Então, isso você já pensou, se é uma caminhonete, pode levar a banheira junto, né? Então, esse controle poderia ser aplicado também, né? Com certeza, nesse caso também. Que outros exemplos a gente tem de controle sobre itens que o RFID consegue identificar? Pode ser aplicado em qualquer área, né? A questão do controle de bagagem dos aeroportos, que está dando confusões ali, né? Questão até de droga, né, cara? Isso envolve problemas no mundo inteiro, não é um problema do Brasil. A bagagem não é só droga. Quantas incomodações tu tem com extravio? E outra, muitas vezes extravia a bagagem e não se tem a menor ideia, né, que ele esteja. Não. Né? E tem uma o RFD poderia ali, até né? rastrear, dizer, olha, a gente sabe que está lá no aeroporto de Recife. Mas só uma pergunta. Hoje eles têm que ficar identificando onde é que está essa... Ou que não saiu, mas só, né? Ou que não saiu. Mas só pegar o gancho. Isso não existe hoje, cara.
Existem algumas aplicações, mas ela não é ainda largamente utilizada. Isso aí não tem como a companhia não ter um controle da bagagem, cara. Ela tem, mas é muito manual ainda, cara. Ainda muito manual. Então isso sim é uma aplicação que realmente faz muito sentido, tá? Vamos lá. E o RFID ele pode ser usado por exemplo, vamos lá. Eu posso comprar um produto de RFID para botar na minha mala para ter controle sobre ela onde ela está? Você pode, mas não faz sentido, né? Porque você teria que ter um controle na operação, né? Então tu tem que ter as antenas, o RFID funciona com uma antena, um leitor, né? Um leitor, né, de radiofrequência, um emissor de radiofrequência, e o chip é passivo, ele não tem bateria, não tem nada. Sim. O alcance e tal. Você tem até algumas soluções, tipo aquele AirTag da Apple, né? Que fazendo jabá aqui para Apple. Não estão pagando. Estão precisando. Não estão pagando patrocínio para nós. Uma startup nova ali. E o AirTag da Apple, e também tem o da Samsung, né? Na versão Android, que funciona como um rastreador. Daí a função seria mais essa, né? Mas nas operadoras, Ricardo, faria muito sentido, né? Você ter uma antena na hora que você faz a expedição da mala, uma outra antena no avião, né? E no retorno da mesma forma, de forma inversa. Teria controle. Então tu sabe se o avião, por exemplo, vai decolar sem a tua mala, ou se chegou, se está saindo sem a sua mala. Foi para outro aeroporto, sem sensor do aeroporto. O passageiro poderia estar recebendo, olha, sua mala foi carregada. Tem uma tranquilidade para o passageiro. Eu vou te falar, o que tem de reclamação disso? Nossa, impressionante. Tu viaja inseguro. A tecnologia para resolver esses problemas. Teve o furto das metralhadoras do exército, né? Um caso também que poderia, se o exército controla manualmente aquele estoque, a cada período lá, sei lá, 2 ou 3 dias, eles vão lá contar para ver se está faltando alguma coisa. Com o RFD, poderia ser contado periodicamente, diariamente, controle. por turno, né, que tem o revezamento da pessoa que está controlando, e já se identificaria com muito mais agilidade que sumiu aqueles equipamentos, aquelas armamentos. Mas o Rio de Janeiro continua é um caso para ser estudado. Tudo lá dá certo. Tudo lá dá certo. Roubar uma metralhadora tu consegue. Bom, vamos lá. Gustavo, aqui o investimento, por exemplo, para uma empresa dessa, que a gente deu algum exemplo assim, tem um valor específico de um processo desse, para a gente colocar número para quem está nos assistindo assim, ó. Ou, vamos lá, tem que fazer um orçamento mesmo, tem que buscar para ver a dimensão da empresa, quantidade, é medido por quantidade de item, é isso? O que é caro no RFID, o que é mais caro, né, é de fato a quantidade de itens, né, porque você tem aí um custo de 27 a 30 centavos por item, né, que é o custo da etiqueta. O software e o hardware, eles acabam sendo coadjuvantes nesse processo, né? Então, se você tem um volume de 300 mil etiquetas mês, por exemplo, que algumas confecções locais aqui tem, né? Então, você multiplica isso por 30 centavos, você vai ter o custo estimado dessa operação. A empresa compra o teu equipamento? Então, a Contari, ela trabalha como integradora. A gente só faz a parte de software, né? Então, a gente entrega o software, tanto da impressão quanto da leitura, e implementa lá toda a parte de processos dentro da indústria, e o hardware e a etiqueta ela compra de fornecedores parceiros homologados. Então, respondendo de custo, vai de R$5 mil a R$200 mil, dependendo do tamanho da empresa. Legal. Case de sucesso, que destaca o impacto positivo dessa tecnologia nos negócios, senhor Gustavo. A gente tem uns cases famosos, como a Zara, por exemplo, que foi um dos primeiros, né, uma das primeiras magazines a colocar a tecnologia. A Renner, né, que ganhou um prêmio internacional, inclusive com o uso dessa tecnologia, foi uma das primeiras do Brasil. E todas as outras magazines que vêm na sequência. Então, a gente tem muitos cases positivos olhando o mercado de confecção, mas tem vários outros cases também em outros segmentos, outras indústrias, né? Nós aqui atendemos a Atlas Fogões, por exemplo, que é um case muito interessante, né? Que reduziu praticamente a zero a perda dela de itens utilizando a tecnologia, e tem tantas outras aí em vários outros segmentos. Legal. Como o uso de RFID na confecção afeta os aspectos contábeis e administrativos da empresa? Bem, uma das responsabilidades aí do administrador, do contador da empresa, é a elaboração do balanço patrimonial, onde ele informa isso para os bancos, para o governo, né, para diversos usuários dessa informação.
E é uma responsabilidade. Então, ter a acurácia, ter a apuração precisa do que ele está informando naquele balanço, fecha com a realidade, isso seria uma questão importante para ele se preocupar em relação à formalidade. Mas, pensando no ponto de vista da gestão, do dia a dia, da redução de custos, da eficiência cada vez maior do processo produtivo, evitar encaminhamento de mercadorias erradas, retorno, evitar essa logística reversa, devolução, reposição de produtos, isso seria a grande vantagem em relação à gestão, ao dia a dia dos negócios, né? Existem implicações específicas que os contadores e administradores devem considerar ao adotar essa tecnologia, Everton? Olha, não teria tem uma exigência, como eu falei, a questão da certificação de que aquela informação está precisa, está refletindo a realidade, né? Então é uma premissa básica, né, de toda a informação contábil, financeira que a empresa emite, né? Como os colaboradores geralmente reagem à introdução da tecnologia RFID na operação diária da confecção? Há desafios relacionados à aceitação e adaptação? Sim, sempre tem. Quando a gente vai numa empresa, numa indústria, e que você vai mudar o processo, né? Muitas vezes você acaba gerando um desconforto do operador, né? Essa resistência ela é comum em qualquer processo de mudança, né? É inerente, eu acho, que a capacidade humana. Então, sim, a gente enfrenta bastante resistência nesse sentido, mas como geralmente o pedido vem do gestor, né? O projeto vem da alta gestão, eles acabam fazendo todo um processo de implantação, de capacitação dessas pessoas para que elas já recebam a tecnologia de uma forma mais amigável, né? Então é isso que acaba acontecendo, né? Que a gente chama de institucionalização. Então faz todo um processo de institucionalização e acaba então reduzindo muito essa resistência, mas ela existe sim. Muito legal. Senhores, muito obrigado pelas informações feitas no programa de hoje. Saímos daqui mais inteligentes, óbvio, né? E não esqueçam aí o nosso público de nos acompanhar nas redes sociais da Contare Tecnologia, tá? E em breve o 3º episódio. A gente tá sempre preparando algumas novidades aqui, vai vir coisa boa. O papo foi muito bom, tá? Acho que foi bem... Excelente, muito bom. Foi bem bom mesmo de explicar. A gente pegou um gancho legal aqui. Essa do motel foi maravilhosa, tá, cara? Essa aí com a televisão, amigo meu me contou. Tem cada coisa. Sempre o amigo, né? Sempre o amigo, né? Gente, um grande abraço. Não esquecendo de acompanhar o nosso material que está nas redes sociais da Contare Tecnologia. Tá bom? Grande beijo no coração. Fui. Disparei. Um abraço.